Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos a segunda parte do episódio Modelando os Elétrons. Não sei se vocês se recordam, mas na primeira parte, que foi no episódio anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falei sobre a parte angular da função de onda. E ali no vídeo ficou claro que a parte angular é responsável por dar o formato do orbital. Se o orbital for S, eu vou ter uma parte angular, independentemente do S, um S, 2S, 3S. O orbital P vai ter uma parte angular ou um esférico harmônico próprio de orbital P. E aí o Px terá um esférico harmônico, o Pz terá outro e o Py terá outro. O orbital D, por sua vez, vai ter um esférico harmônico próprio, ou melhor, 5 esféricos harmônicos, um para cada orbital D. Hoje nós vamos focar nossa atenção na parte radial da função. A parte radial não é responsável pelo formato, ela é responsável pela extensão do orbital, ou se preferirem, de uma maneira mais informal, o tamanho do orbital, ou ainda, se preferirem, agora de uma maneira mais formal, o nível de energia do orbital. Por exemplo, orbital 1s, 2s, 3s. O que vai determinar se ele é S é a parte angular. O que vai determinar se ele é o S do nível 1, do nível 2 ou do nível 3 é a parte radial da função. Por exemplo, aqui nós temos duas funções, uma para o orbital 1s e a outra para o orbital 2s. Aqui, 1 sobre 4π elevado a meio é a parte angular, é o esférico harmônico. A parte radial é que vai ser responsável pelo nível de energia. O gráfico da parte radial para essas funções são diferentes, afinal nós temos funções distintas, o gráfico tem de ser diferente. Mas o que é responsável por esse gráfico não é o esférico harmônico, e sim a parte radial. A principal diferença entre esses gráficos é aqui, no caso da 2s, a presença de uma região nodal, que agora eu vou chamar de região nodal radial, ou nó radial, porque é a variável r que está zerando a função. E o responsável por esse nó é a presença desse polinômio. E aí o efeito desse polinômio nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, vamos olhar um pouco o perfil dessas funções. A função 1s ela é tipicamente uma exponencial negativa. Tem bem a cara de uma exponencial negativa, com a principal característica de que o valor da função r tende a zero para valores elevados de r, para valores quando r tende ao infinito. Isso é comum em todas as outras funções s e em qualquer função radial. Em todas elas, a parte radial, independentemente se for da s, p, d ou f, vai tender a zero para valores grandes de r. E isso é bem razoável. A função de onda, ela representa a nuvem eletrônica. Ela representa o comportamento do elétron. Especificamente, o quadrado da função de onda vai me dar informação da densidade de probabilidade. Mas, enfim, esse gráfico me diz como que a nuvem eletrônica está espalhada ao longo do átomo. E eu espero que a nuvem eletrônica fique mais difusa, fique mais reduzida, que ela tenda a zero para regiões distantes do núcleo. Ela tem que estar mais concentrada próxima ao núcleo, afinal ela tem que sofrer a influência do núcleo. Por isso que qualquer função radial ela vai tender a zero no infinito. E o que faz essa função radial tender a zero no infinito é a presença desse termo exponencial que está presente em toda função radial, toda ela. Aqui nós vamos analisar apenas a parte radial. A parte angular eu vou representar apenas como sendo uma função y de θ e φ. Nesses três casos específicos, esse y de θ e φ é esse termo, esse esférico harmônico, 1 sobre 4π elevado a meio. No entanto, eu apresentarei funções do tipo D, funções do tipo P, mas eu vou representá-la apenas como y de θ e φ, afinal, ela não é tão importante na aula de hoje. Nota aqui que o gráfico da função 1s, eu tenho um número, a zero é o raio de Bohr, eu tenho um número que multiplica uma exponencial. Existe algum valor tal que essa função seja zero, algum valor de r? Não tem. Se r for zero, ela tem um valor máximo. Se r assumir qualquer outro valor, ela não vai zerar. Para r muito grande, ela tende a zero. Mas não existe nenhum valor que zere essa função. Então, a função s não apresenta nenhum nó de origem radial.
ela já não apresentava nenhum nó de origem angular e ela também não apresenta nenhum nó de origem radial. A consequência disso vai ser que o orbital S será uma esfera contínua, sem nenhum nó, sem nenhuma região nodal, independentemente da sua origem. Agora, a função 2S é diferente. Aqui a gente pode ver nitidamente uma região nodal, um ponto, onde eu tenho aqui um nó, uma região nodal, de origem radial. Por que radial? Porque está zerando devido à variável r. Então, na função que descreve este gráfico, eu tenho que ter um ponto tal que o valor de r possa zerar a função radial. E esse ponto está justamente neste polinômio. Quando que esse polinômio zera? Quando que eu tenho isso daqui igual a zero? Isso daqui vai ser igual a zero quando r sobre a0, r sobre o raio de Bohr, for igual a 2. Ou seja, quando r for igual a 2 a 0. Quando r é igual a 2 a 0, eu vou ter 2 menos 2, vou zerar o polinômio e vou zerar toda a função. Esse ponto, portanto, corresponde a 2 a 0, onde a 0, 1 a 0 é o raio da primeira órbita de Bohr. Em angstrom, isso equivale a 0,529 angstrom ou 1 Bohr, dependendo da unidade que utilizar. A partir daqui, a função continua com o sinal negativo. Antes do nó, ela tem sinal positivo, depois do nó, sinal negativo. Por isso que a função 2S apresenta esse gráfico. E se eu fosse pensar na forma do orbital, como que seria? Bom, todo orbital S é esférico. Eu vou pensar então em uma esfera antes da região nodal, uma região de probabilidade nula de encontrar o elétron, é a região nodal radial, uma espécie de uma casca esférica, e a partir dali uma outra esfera, porém com sinal oposto. A função de onda agora tem um sinal oposto. Essa bolinha vermelha aqui não é um orbital 1S, não. Isso daqui tudo é o orbital 2S. É uma esfera dentro de outra esfera. E o orbital 3S? O orbital 3S vai apresentar duas regiões nodais de origem radial. Eu tenho esse nó radial e esse outro nó radial. Isso significa que a expressão que representa esse gráfico vai ter pelo menos 2 pontos para R que vai zerar a função. Ou seja, eu tenho um polinômio que apresente duas raízes. E um polinômio que apresenta duas raízes é um polinômio do segundo grau. Então, nós observamos isso com esse expoente 2 na variável r. Se eu coloco aqui x no lugar de r, eu tenho uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau apresenta duas raízes. Como descubro essas duas raízes? Basta aplicar Bhaskara nesse polinômio. Eu acho os dois valores de r, esse daqui e esse daqui, que serão capazes de zerar essa função. E como que vai ser o formato desse orbital? Eu vou ter uma esfera antes da primeira região nodal, outra esfera com sinal oposto da função de onda entre as duas regiões nodais e uma esfera maior após a segunda região nodal. Então, eu tenho uma esfera dentro de outra esfera, dentro de outra esfera. Percebam aqui que o número de regiões nodais radiais ele é crescente de acordo com o nível de energia. O orbital 1S não apresenta nenhuma região nodal, o orbital 2S apresenta uma região nodal radial e o orbital 3S apresenta duas regiões nodais radiais. O que vai determinar o formato do orbital é a parte angular. O que vai determinar o número de nós radiais e, consequentemente, se vai ser uma esfera dentro de outra esfera, dentro de outra esfera, é a parte radial. E como vimos, o número de regiões nodais radiais está intimamente ligado com o nível de energia. Mas então, pessoal, até agora nós estamos falando apenas da função de onda. O que interessa mesmo é o quadrado da função de onda. O quadrado da função de onda é que vai nos dar a densidade de probabilidade de encontrar o elétron a uma dada distância do núcleo. Aqui nós temos, por exemplo, a função de onda 1s ao quadrado. E percebemos que o perfil muda, onde no valor de r igual a 0, a densidade de probabilidade é 0. Afinal, é de se esperar que no núcleo não existe a probabilidade de encontrar o elétron, ou que pelo menos seja a mínima possível. No entanto, ela apresenta um máximo a uma dada distância do núcleo. Que distância é essa? Esse máximo aqui corresponde ao valor em angstrom de 0,529.
Isso daqui, como já dissemos, é o raio da primeira órbita de Bohr. Aqui nós temos uma similaridade entre o modelo de Bohr e o modelo quântico. Não significa que são a mesma coisa, mas o modelo de Bohr, que é o modelo determinista, diz que o primeiro elétron no átomo de hidrogênio está a uma distância de 0,529 angstrom. O modelo quântico, como modelo probabilista, diz que a maior densidade de encontrar o elétron é a 0,529 angstrom. Então percebemos que aqui existe uma certa coincidência, uma certa concordância, mas isso não faz com que os dois modelos sejam a mesma coisa, ou que o modelo quântico se reduza ao modelo de Bohr, no caso do orbital 1s. Não é isso, é apenas uma similaridade. Mas então, até agora nós falamos apenas de orbitais do mesmo tipo, orbitais do tipo S. E quando nós analisamos orbitais diferentes? No caso, orbitais do tipo S, P e D. Então, o orbital do tipo S nós já vimos, a função que o descreve, ela apresenta um polinômio do segundo grau. Esse polinômio do segundo grau vai ser responsável pela presença de duas regiões nodais de origem radial e vai fazer com que seja uma esfera dentro de outra esfera, dentro de outra esfera. Aqui nós teríamos a primeira região nodal e aqui seria a segunda região nodal. No caso de um orbital 3p, nós olhamos que o formato da curva é diferente. Aqui a função zero, mas nesse caso não vale muito, aqui o valor de r igual a zero, é o nó trivial. No núcleo espera-se que não haja densidade eletrônica. Ela apresenta, na verdade, apenas um nó de origem radial. Lembra que o orbital P também é caracterizado pela presença de um nó de origem angular. Então aqui nós temos o orbital do tipo P. Aqui, como nós vimos no episódio anterior, passa o plano nodal de origem angular, que caracteriza o orbital P. O S não apresenta nenhum nó angular. E aqui essa separação seria a região nodal de origem radial, exatamente esse ponto. Se nós olharmos para a função, de fato ela apresenta apenas um polinômio do primeiro grau. Um polinômio do primeiro grau apresenta apenas uma raiz. Nesse caso específico, quando R for 6 a 0. Isso significa que esse ponto aqui corresponde a 6 raios de Bohr. Quando R é igual a zero, a função zero, mas como disse, é um nó trivial, nós não levamos ele em consideração. O orbital D. O orbital D apresenta um nó trivial, apresenta um nó para R igual a zero, mas nenhuma outra região nodal de origem radial. Lembra que o orbital D apresenta naturalmente duas regiões nodais de origem angular. Uma que passa por aqui e a outra que passa por aqui. Mas o orbital 3D não apresenta nenhum nó de origem radial. Quando nós olhamos para a função, nós não encontramos nenhum valor de R tal que zero a função, a não ser o valor do R igual a zero, que é um nó trivial. Tirando ele, não existe nenhum outro valor de R para que a função zere. Então, o orbital 3D não apresenta nenhum nó de origem radial. Mas olha que coisa interessante. O orbital 3S apresenta duas regiões nodais, porém as duas são radiais. O orbital 3p apresenta duas regiões nodais, porém uma é radial e uma é angular. E o orbital 3d apresenta também duas regiões nodais, mas as duas são angulares. Isso mostra que existe uma correlação entre o nível de energia e o número de regiões nodais. Mas como que eu vou saber se vai ser angular, se vai ser radial? Tem como saber? Tem. Mas antes, vamos colocar essas três funções, ou melhor, vamos colocar a densidade de probabilidade, o quadrado da parte radial dessas funções de onda sobrepostas no mesmo gráfico. Nós podemos observar aqui a função de distribuição radial, que seria o π ao quadrado, para o orbital 3s, 3p e 3d. Os três apresentam máximos em uma região próxima entre si, porém distante do núcleo. Mas a diferença principal está na região próxima ao núcleo. Nós repararmos aqui, o orbital 3s, devido a esses dois morrinhos, a gente pode imaginar que a área próxima ao núcleo é maior do que a do 3p, que por sua vez é maior do que a do 3d. O que significa isso? Significa que o orbital S, para o mesmo nível, o orbital S sofre maior influência do núcleo do que o orbital P e do que o orbital D. É como se o elétron do orbital S fosse mais atraído pelo núcleo
do que um elétron do orbital P, do que um elétron do orbital D, e se fosse o nível 4, do que um elétron do orbital F. De novo, isso vai ser fundamental para entendermos o diagrama de Pauling. Mas isso a gente vai ver em aulas à frente, não agora. Agora nós vamos nos ater à relação entre regiões nodais angulares e radiais. Aqui nós temos a função de onda total para o orbital 3pz. Em vermelho nós temos o esférico harmônico do orbital pz. E aqui nós temos a parte radial do orbital 3p. Bom, nós sabemos que por ser um orbital p, ele vai apresentar um nó de origem angular. Eu vou representar com essa figura. Esse plano nodal, que passa exatamente aqui, corresponde ao nó de origem angular. É isso que caracteriza o orbital P. Aqui, essa parte aqui esférica que separa parte da função para outra é um nó de origem radial, uma região nodal de origem radial. O orbital 3p, portanto, apresenta duas regiões nodais, uma de origem angular e uma de origem radial. Com isso, a gente pode montar uma relação entre regiões nodais totais, região nodal do tipo angular, região nodal do tipo radial e correlacioná-la com o orbital. O número total de regiões nodais é dado por n-1, onde n é o nível de energia. Lembra que o orbital 1s não tinha nenhuma região nodal? O nível 1, 1 menos 1, 0. O orbital 3s, 3p, 3d, todos eles apresentavam duas regiões nodais, porque n é igual a 3, menos 1, 2. Apresentam duas regiões nodais. O número de regiões nodais angulares, como nós vimos, é o que caracteriza o tipo do orbital. Eu não usei uma fonte muito adequada, mas isso daqui não é 1 não, isso daqui é o L, é o número quântico secundário. Eu falei sobre ele lá no modelo de Sommerfeld. O número quântico secundário corresponde exatamente ao número de regiões nodais angulares. É ele que caracteriza o orbital. Vocês devem ter visto isso lá no ensino médio. L para S é 0, L para P é 1, L para D é 2 e assim por diante. Isso corresponde ao número de regiões nodais angulares. O que sobrar daí é o número de regiões nodais radiais. Então vamos ver aqui alguns exemplos. No caso do orbital 5s, o orbital 5s vai apresentar 4 regiões nodais, onde eu tenho nenhuma região nodal do tipo angular, é o que caracteriza o orbital do tipo S. O que sobra? O que sobra aqui, 4 regiões nodais radiais. O orbital 4p vai apresentar n-1, no caso 3 regiões nodais, onde uma é angular, é o que o caracteriza como orbital P, e o que sobra, nesse caso 2 regiões, corresponde às regiões radiais. No caso do orbital 6d, ele vai apresentar 5 regiões nodais no total, onde 2 são angulares e o que sobra, 3 serão radiais. Sempre angular primeiro, ela tem prioridade em relação ao radial, porque é ela que caracteriza o orbital. O orbital 4f vai apresentar 3 regiões nodais. O número de nós angulares para o orbital F, o L para o orbital F, corresponde a 3, e o que sobra, portanto, 0 regiões nodais do tipo radiais. E assim a gente consegue saber exatamente o número de regiões nodais angulares e radiais, sabendo o orbital. Por exemplo, o orbital 50P. O orbital 50P vai apresentar 49 regiões nodais totais, sendo uma angular e o que sobra, nesse caso 48, de origem radial. É essa a relação, portanto, entre as regiões nodais, angulares, radiais e o orbital. E isso nós conseguimos analisar na função de onda através da parte angular e da parte radial. Eu não preciso ter sempre a função propriamente dita. Sabendo o orbital, eu consigo saber o número de regiões nodais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, eu espero que sim. É um pouquinho complicado, mas eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, se foi útil, por favor, deem o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e não deixe de fazer uma visita ao nosso site, o www.universidadedaquimica.com.
www.cafeinacultura.com.br.